José Maria Trindade para fazer essa análise aí do discurso hoje do presidente. Ele parecia estar muito mais à vontade hoje, né? Ontem, toda aquela tensão em torno da Rússia, Ucrânia, o momento que ele foi para esse compromisso. Claro que todos os ministros lá da área de relações exteriores orientaram bem o presidente para ter cuidado com as palavras, e hoje ele estava mais solto, Zé Maria. Essa visita à Hungria é muito importante, né? O novo premier, o Viktor, ele é considerado ali um conservador muito distinto na Europa, e é muito importante essa aproximação do presidente Jair Bolsonaro. O governo brasileiro já fez algumas gestões para se aproximar do governo da Hungria. O ex-ministro Ernesto Araújo fez a primeira visita de um chanceler à Hungria, e essa aproximação é até ideológica, né? O presidente gosta desta ação da Hungria e do novo governo conservador do país. Ficou muito evidente, Marcelo, eu queria até voltar a ontem aqui, que o presidente volta impressionado com a recepção que teve no Kremlin. Ele falou maravilhas de como o Vladimir Putin o recebeu e das conversas particulares. O presidente disse ontem, em entrevista aqui à Jovem Pan, nos Pingos nos Is, de que, inclusive, o presidente falou sobre a facada que ele recebeu e estranhou que o caso não tenha sido investigado na sua totalidade, ou seja, indicar quem pagou, ou quem indicou, ou quem comandou ali o Adélio Bispo para dar essa facada, né? O presidente Putin sabia e demonstrou também conhecimento sobre o Brasil e sobre a tragédia que se abateu, que nós falamos agora há pouco, né? Sobre Petrópolis. Então, o presidente diz que ficou realmente impressionado com a recepção. Ele não ficou naquela mesona comprida de 6 metros, ficou próximo, teve aperto de mãos, e só não um abraço. O presidente fala como é costume no Brasil, mas, enfim, foi muito bem tratado na Rússia. Lá, o presidente traz na mala, né, de lá, da Rússia, acordos importantes, inclusive na área de defesa. O ministro da Defesa, Braga Neto, se reuniu com o ministro da Defesa da Rússia, e os acordos vão na área de medicina militar, educação e formação de militares em vários setores, inclusive na guerra cibernética. Esta é a grande novidade do mundo, e a Rússia tem uma tecnologia muito importante nesta área de guerra cibernética. Portanto, uma viagem importante do presidente Jair Bolsonaro, num momento muito tenso, mas a data não foi marcada de uma hora para outra, foi lá atrás, e inclusive isso é uma cortesia do governo brasileiro, agradecendo a visita de Putin aqui no Brasil. Exatamente, você falava dessa entrevista, grande repercussão hoje na imprensa, José Maria, essa entrevista à Jovem Pan, ao programa Os Pingos nos Is, inclusive porque o presidente elevou o tom em relação ao Supremo novamente. Ele afirmou aqui à Jovem Pan, nós vemos que exatamente alguns do Supremo, a minoria do STF, é que age na contramão da nossa Constituição, e ali a mensagem clara que fica é que eles têm partido político, não querem o Bolsonaro lá e querem o outro que esteve lá há pouco tempo no xadrez, no Chilindró. E ele criticou diretamente o presidente atual do TSE, Luiz Roberto Barroso, o próximo presidente Edson Fachin, que na sequência, em agosto, passa a presidência para Alexandre de Moraes. Então, grande repercussão dessa entrevista aqui à Jovem Pan, Zé Maria. Sim, o presidente abriu o coração, ele ficou indignado, né? Notícias do Supremo Tribunal Federal de que até ministros do Supremo já entendem que houve exagero e que alguns ministros passaram do ponto ali no confronto com o presidente Jair Bolsonaro e perigosamente levam o Supremo Tribunal Federal a um julgamento público. Olha, Marcelo, eu destacaria um ponto que nem foi tão citado assim, mas que é muito importante e grave. O presidente Jair Bolsonaro desconfia que foi grampeado, ou seja, houve escutas e análise das contas telefônicas do Palácio do Planalto. O que fizeram os ministros do Supremo e a delegada Denise, evidentemente autorizada pelo Supremo, quebraram o sigilo do coronel Cid, que é o chefe ali da assessoria do presidente Jair Bolsonaro, ele é coronel e ajudante de ordens. O presidente tem sempre que ter um ajudante de ordens à disposição. Então, as forças indicam o ajudante de ordens, né? E durante 24 horas ficam à disposição do presidente para ajudar, telefonar, ligar
efetivar, tomar as decisões, né? E o CID é o chefe desse setor, né? O ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro. Se houve a quebra do sigilo telefônico dele, o presidente diz que quebrou também o sigilo dele, porque ele conversa o dia inteiro com o coronel Cid. Quem abriu esse sigilo teve acesso a conversas e a telefonemas para chefes de Estado, enfim, situações de sigilo que envolvem até a segurança nacional, segundo relatou o presidente Jair Bolsonaro, e isso é grave. Sem dúvidas,